O sensor magnético mais conhecido e mais antigo é a bússola. Foi inventada pelos chineses por volta de 2000 a.C., mas somente em 1269 passou a ser mais conhecida, principalmente sendo usada pelos navegantes europeus para a descoberta de novas rotas de comércio. Atualmente, os sensores magnéticos são elementos importantes de uma infinidade de aplicações, que vão desde aparelhos de consumo até máquinas industriais. Sensores magnéticos são acionados a partir de um campo magnético gerado pela sua força ou interação com outras cargas elétricas. No desenho esquemático de uma bobina, é possível observar que, ao passar uma corrente elétrica pela bobina, são produzidas linhas de campo magnético. Podemos então dizer que os sensores magnéticos detectam alterações e distúrbios em um campo magnético, como fluxo, intensidade e direção. O campo magnético da Terra é um ótimo exemplo. Ele é medido, rastreado por sensores magnéticos que fazem parte de ferramentas navegacionais. Há várias tecnologias usadas para fazer um sensor funcionar, cada uma tendo uma abordagem diferente para o uso de sensores magnéticos. Exemplos são sensor de efeito Hall, magnetorresistor, magnetodiodo, magnetotransistor, entre outros. Hoje falaremos sobre o sensor de efeito Hall. O sensor Hall tem seu princípio de funcionamento baseado no efeito Hall, descoberto em 1879 por Edwin Hall, que descobriu o efeito enquanto trabalhava na sua tese de doutor. Este efeito consiste no aparecimento de um campo elétrico transversal num condutor sobre o qual circula uma corrente elétrica na presença de um campo magnético. Os experimentos de Hall demonstravam que os portadores de cargas eram partículas carregadas negativamente. Este fato foi de grande relevância, já que os elétrons só seriam descobertos 10 anos mais tarde. O efeito Hall é uma propriedade que se manifesta em um condutor quando um campo magnético perpendicular ao fluxo de corrente é aplicado sobre ele. Os elétrons livres sofrem a ação da força magnética. Essa força faz com que os elétrons livres se concentrem na parte superior do condutor. A maior concentração de elétrons livres na parte superior gera um potencial negativo e a ausência de elétrons na parte inferior gera um potencial positivo. Essa diferença de potencial deu-se o nome de tensão Hall. O sensor de efeito Hall é um SI com o elemento sensor magnético. Aqui temos o sensor KY003, que usa o sensor magnético 3144. De acordo com o diagrama de blocos funcional, dentro do encapsulamento tem-se um circuito com regulador de tensão, um amplificador e o elemento magnético. O elemento sensor são materiais semicondutores como silício e o circuito eletrônico faz a compensação térmica. A tensão de trabalho é entre 4,5 a 24 volts com uma corrente de saída de 20 mA e tempo de resposta máximo de 2 microsegundos, podendo ser acionado com pequenos ímãs comercialmente disponíveis. O sensor Hall continua sendo um dos sensores magnéticos mais utilizados, porém uma desvantagem é que a sensitividade é de 5 mV por militesla. As principais vantagens são design simples e tecnologia de manufatura. Assim, os sensores podem ser muito baratos, apesar de serem sensores para medição de campo magnético com alta linearidade e pequenos erros de variação. Possibilidade de projetar sensores muito pequenos, com dimensões de alguns micrômetros e algumas vezes ainda menor que 1 micrômetro. E ainda a medição do campo magnético ser sem contato, onde não há presença de elementos ferromagnéticos, embora o fornecimento de corrente possa gerar um pequeno campo magnético. Os materiais mais utilizados são o antimoneto de índio, o arseneto de índio, o arseneto de galho e o silício. Entre esses materiais, o silício possui mobilidade de portadores pequena quando comparado. Mesmo assim, ele é comumente utilizado para o SI do sensor Hall pela facilidade de integração com eletrônicos de silício. Recentemente, sensores Hall CI com amplificador e correção de erros de temperatura estão dominando o mercado. Por exemplo, o sensor Hall integrado Hall 401 da Micronas tem dimensões de 0,37 por 0,17 mm, exibindo sensibilidade de 50 mV por militesla, com erros de não linearidade menores que 0,5%. A maioria dos sensores magnéticos é usada para medição em processos industriais, nas ferramentas navegacionais e na medição científica, sendo esses sensores utilizados para determinação de rotação, ângulos, direção, presença e corrente elétrica. Um exemplo é o sensor magnético preso a uma engrenagem, que permite medir com precisão a rotação da engrenagem e controlá-la com a ajuda de circuitos eletrônicos externos.
Recentemente, para preparar sensores micro-Hall muito pequenos, uma nova tecnologia é usada, conhecida como 2DEG, gás bidimensional de elétrons, ou quantum well. Nessa estrutura, o filme do semicondutor é muito fino, e desta forma o transportador pode ser transferido somente neste plano, no plano 2D. A figura apresenta um sensor de dimensões 0,8 por 0,8 mm, usado para a microscopia de varredura Hall. Em seu trabalho, Frederick Cole utiliza a tecnologia para a detecção de uma única partícula magnética usando o sensor Hall e esferas magnéticas. Para isso, o modelo de simulação foi desenvolvido para investigar a influência de diversos parâmetros. Um outro projeto é na pesquisa de Gunnar Rate, que é apresentado um microchip que inclui um único atuador magnético para a manipulação de esferas supermagnéticas e um sensor magnetorresistivo para a detecção dessas esferas. A metodologia do projeto leva em conta o volume magnético das esferas, difusão e fenômenos de transferência de calor. É apresentada com auxílio de análise numérica para otimizar os parâmetros do atuador magnético. O sistema microchip pode ser facilmente integrado com circuitos eletrônicos e funções microfluídicas, pavimentando o caminho para um dispositivo de quantificação de biomoléculas no chip. No vídeo de hoje, falamos sobre o princípio de funcionamento de sensores magnéticos, tipos, tecnologias de fabricação, perspectivas e potencialidades.